Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Oi, Tarta. Pessoal, vou só aguardar o Cruel entrar, dar um tempinho pro pessoal ir entrando também, e em seguida a gente já dá início à nossa conversa aqui. Oi, Bruna. Oi, Gil. Oi, Rô. Oi, Pedro. Gepati em peso. Lucas, Edu, Henrique. Só aguardando aqui. Assim que o Cruel entrar, eu já mando o convite para ele. A gente tem bastante coisa para conversar, né? Afinal, são 34 anos. Pra gente resumir em 1 hora. Oi, Ananda. Deixa eu ver se o Cruel entrou aqui. Não. Oi, Tini. Ai, deixa eu ver. Cadê o Cruel? Ainda não. Ah, agora chegou. Está aí. Vamos lá. Adicionei, aguardando só o Cruel aceitar. E a gente já começa. Oi, Cruel. Oba, tudo bom, Ana? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Que Vou arrumar bom. aqui. Tá em Porto Alegre? Tô em Porto Alegre. Vim essa semana e tô voltando amanhã já. Ai, coisa boa. Só aguardar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, aí a gente já começa. Já estamos Certo, com tô por 30. ti aqui. Talvez Olha o menos. Edilson aí. Obrigado, Edilson, pela Olha aí. participação. Cláudio Agra. Até agora tinha entrado Tarta, Tini, vários mestrandos, doutorandos. Ó, a Lu. Tudo bem, então, acho que podemos ir começando, porque como eu estava falando ali no início, são 34 anos para falar em 1 hora, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil resumir tanta história e tanta coisa, né, em tão pouco tempo. Bom, né, eu acho que praticamente dispensa apresentações, né, mas o professor Cruel, então, é o fundador do GEPAT. Ó, tá mandando abraço ali. É o fundador do GEPAT, né, foi fundado em 1986, então esse ano completando 34 anos. O Cruel é professor titular aposentado da ESEFID, né, da URGS, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. É professor na pós-graduação, Ciências do Movimento Humano, e tem um amplo currículo aí de publicações, de projetos de extensão, de muito trabalho aí de muitos e muitos anos. E eu acho que isso a gente vai ir conversando bastante ao longo, né, da nossa conversa. Então, se tu quiser, Cruel, falar um pouquinho mais, complementar um pouco isso que eu falei e também dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, Ana, agradecer a todo mundo que está participando, esse bate-papo aí, fazer uma retrospectiva, contar um pouquinho da história do nosso grupo ao longo desses 34 anos, né? Eu comecei muito cedo, tanto no esporte como dando aula, né? 7 anos eu fui para a CM, e aí lá tem as classes que tinha cada classe diferente, então, o Cláudio Agra, amigo meu de infância aí, e a gente aprendia diversos esportes, né? E aí acabei sendo atleta ali de natação, de vôlei, disputei campeonato estadual de polo aquático, estadual e brasileiro de biribol, joguei juguefe, handball, natação, vôlei, assim por diante. Então, a minha vida foi sempre esporte, e uma coisa interessante, nós tínhamos lá na CM, uma coisa que me ajudou muito até na estruturação do grupo,
uma formação de jovens líderes assimistas. E aí eu fazia parte desse grupo aí, como Cláudio Agra, que está assistindo também. E aí a CM implantou, começou a escola e começou um programa de natação para creche, e perguntaram para o pessoal que fazia parte do curso de liderança quem é que queria ser monitor. E aí eu, com 13 anos, comecei de monitor de natação para a creche da CM. E ali continuou, né? Depois, como atleta de vôlei, lá no tempo de científico, eu joguei voleibol na CM, seleção gaúcha, e aí pediram para o Edgar, que era o que coordenava a CM, para indicar a PUC, a Faculdade de Letras da PUC, alguém para ser o treinador de vôlei, e aí eu peguei, fui treinador de vôlei da Faculdade de Letras da PUC 1 ano, e por 6 meses ali, antes de entrar na faculdade, treinei o time da PUC. Aí entrei na faculdade já no 2º semestre, peguei de monitor de voleibol, não é? Com o professor Escobar e com o professor Irã. E aí, em seguida, me convidaram para mim começar a dar aula no União de Natação. Fui professor, fui técnico, tive atleta disputando campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano. Na mesma época, eu peguei e fui treinador de vôlei da Sojipa. Saí da PUC, fui para a Sojipa, professor e treinador de vôlei. E aí tinha que escolher um esporte ali, acabei escolhendo a natação e fiz a minha vida dentro d'água. E lá no finalzinho do nosso papo de hoje, nós vamos ver que acaba voltando às origens do voleibol. E essa prática toda de esporte me ajudou muito na faculdade, né? Porque eu ia para a faculdade para aprender a dar aula e não para aprender a fazer atividade física. Aí fiz algumas especializações, aí quando eu fiz uma em medicina do esporte na antiga Faculdade Católica de Medicina, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, numa pós de medicina do esporte, o professor Raul Barnesch me convidou para ficar dando aula no lugar dele lá na Faculdade Católica, na pós-graduação, e me indicou também para dar aula na FEVAR. E aí eu era já professor de curso, de várias coisas. Aí entrei na URGS em 84, aí em 86 eu formei o nosso grupo. Né? E aí eu acho que a gente tem que fazer algumas divisões nesse bate-papo nosso, né? Como é que foi o objetivo de formar o grupo? Depois acho que temos que falar um pouquinho antes de eu ir para o meu mestrado, para o meu doutorado, porque o grupo acabou funcionando vários anos antes de eu ter mestrado e doutorado, inclusive alguns do grupo fizeram mestrado antes que eu tivesse feito. Né? Mas antes disso, assim, quando eu montei o grupo, né, tem uma coisa que está na lei, mas que eu acho que é extremamente importante, que é a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Né? E foi isso desde que a gente formou o grupo. E aí, uma vez eu estava assistindo uma palestra e eu escutei um professor que estava ministrando a palestra falando sobre a construção de um texto. E ele disse que essa construção de um texto se dá como a gente montar um quebra-cabeça. E que a gente vai pegando tudo que a gente já experimentou, que a gente já viveu, que a gente já estudou, que a gente já aprendeu. E aí depois a gente junta todas essas coisas e nasce um texto único, cheio da nossa própria identidade, né? E eu acredito que é dessa forma que se dá a formação acadêmica dentro de um tripé de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Não é? Eu acho que isso é extremamente importante e participar da extensão, na minha forma de ver, o aluno, por exemplo, é como ter uma aula fora da sala de aula. Né? Eu acho importante ele começar a ler as realidades, a ir para a prática, em vez de só ficar lendo o livro ou artigo científico,
porque ali que ele está escutando, está trabalhando com o aluno dele, com o cidadão, em vez de só ficar lendo pesquisa. Claro que ler pesquisa é importante, mas esse colocar a mão na massa, essa formação, e isso tem a ver até com o que eu falei antes, né? Eu aprendi lá com 13 anos de monitor de natação. Sim. E com essa relação toda aí, eu me permito até questionar o nosso sistema de ensino nas universidades. Não é? Que eu acho que deveria ser obrigatório o professor, não é, ter essa integração de ensino, pesquisa e extensão, porque eu acho que o aluno aprende a ver as coisas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho importante uma extensão forte e integrada com o ensino e com a pesquisa, né? Então, eu acho que a formação do aluno é extremamente importante. Eu acho que só os estágios obrigatórios que as universidades, de uma forma geral, oferecem, é muito pouco para o aluno botar em prática tudo que ele aprende de modelo teórico dentro dos nossos excelentes cursos de educação física. Então, dessa forma... Não, desculpa, Dessa forma, né, eu acho que nesse ponto, né, a extensão é indispensável, né, para a formação, além de auxiliar a universidade a cumprir com seu papel social e também de ensino, pesquisa e extensão. E aí, quando nós montamos lá o curso, nós tínhamos como base já isso, um foco na formação bem feita de um aluno, tanto na época a gente pensava no aluno de graduação, porque a pós-graduação na época também não tinha toda a importância que tem hoje, não é? Atender bem o público da extensão, atender com qualidade, não é? E isso é importante, e vocês vão ver assim que a história do nosso grupo passou muito pelos projetos de extensão. Os nossos alunos foram envelhecendo e nós fomos trocando o que a gente estava estudando na pesquisa para atender melhor esse aluno. E uma das coisas que eu vejo importante nisso, assim, da primeira turma que a gente montou de Hidro em 1986, com 20 alunos, ainda até o ano passado tinham 8 que fizeram aulas conosco de forma ininterrupta. Né? Há uns anos atrás a gente foi para um salão de extensão e a gente fez uma contagem dos meses de cada aluno e o tempo que eles ficavam. E nós tivemos uma aderência no DIP de 9,8 anos e na Hidro de 8,9 anos. E aí eu acho que vem uma coisa importante quando a gente prescreve treino. A gente tem que prescrever um treino eficaz, seguro, mas que tenha aderência. E isso eu acho que a gente consegue só preparando o profissional para trabalhar, ele aprendendo a pesquisar, mas não pensando na pesquisa só para o lado acadêmico, do mestrado e doutorado, ou para escrever um artigo científico. Mas ele aprender a ler um texto para ele se manter atualizado ao longo de toda a carreira dele, útil dele. Porque o que a gente vê, tanto no professor de academia e, infelizmente, alguns professores universitários do Brasil, que eles ficam dando a mesma aula que eles deram há 20 anos atrás. Então, eu acho que ensinar o aluno a dar aula e a pesquisar com essa ideia de ele buscar conhecimento, de ele se atualizar para atender melhor o aluno dele, foi o que sempre perpassou o nosso grupo e o que sempre procurei passar isso para os nossos alunos. Sim. E aí, como é que o nosso grupo funciona desde então, né? Eu sempre priorizei escolher os alunos de primeiro a terceiro semestre para dizer, botar o selo e o aluno ficar um tempo conosco, trabalhando conosco. Como é que a gente faz essa seleção das pessoas, né? Tinha uma parte ali, alguns que era convite do orientador, mas desde lá do início, em 86, os bolsistas antigos participavam do processo de seleção
e escolhiam quem ia trabalhar no grupo. Eu acho que esse foi um dos motivos de grande sucesso do nosso grupo e da união que o nosso grupo tem, né? E até fazendo um gancho aí, né? Bom, depois eu falo, me cobra depois dessa eleição, quando eu for falar do jogging, Ana, para mim não me esquecer. Tá, vou tentar lembrar. Depois, a outra coisa que a gente tem é um treinamento ministrado pelos bolsistas antigos, antigamente, antes de ter o mestrado e o doutorado, e hoje pelos bolsistas antigos, pelos mestrandos, doutorandos, para os bolsistas novos. Uhum. Uma outra coisa importante é que o aluno, quando entra conosco, o bolsista, ele primeiro fica um tempo de monitor dentro d'água, né? Primeiro ele faz aula, né, de 2 a 6 meses, depois ele passa a ser monitor dentro d'água, para depois ele ser monitor fora d'água. Estou controlando o tempo aqui, apagou. Para depois ele ser monitor fora d'água, para depois ele ser professor, aí já preparando ele para o mercado de trabalho. Cada semestre tem um que é o coordenador dos outros bolsistas, então aprender a começar a liderar um grupo de pesquisa, né, para depois ele ir para a iniciação científica. E para os alunos hoje de mestrado e doutorado, né, eles começam já a fazer a coorientação tanto dos alunos bolsistas de extensão como de IC, para começar a ter essa prática de orientação, né? Eu vejo assim, tem muitos programas de mestrado e doutorado, principalmente fora do Brasil, que eles formam excelentes pesquisadores, mas péssimos gerentes de grupo. Gerenciar um grupo de pesquisa e extensão não é fácil. E isso a gente tem que treinar as pessoas. Sim. Né? E quando tu tem um grupo que tem tudo junto, isso facilita muito. Desde 86, né, a gente sempre atendeu o público segundas e quartas-feiras, né, das 4 até às 7. Né? Por que isso? Porque tinha naquela época muito pouca aula sexta-feira na ESEF, que não é a realidade hoje, para nós fazermos a reunião geral do nosso grupo às sexta de tarde, para realmente ter um grupo. Nós temos as reuniões da extensão, sempre das segundas e quartas, que são aulas ministradas pelos bolsistas antigos, não é com a nossa supervisão ou com a supervisão do mestrando e doutorando, já treinando isso. Reunião geral, como eu já falei, às sextas-feiras, que são aulas ministradas atualmente pelos mestrandos e doutorando, antigamente era para o pessoal da graduação, sempre com um tema importante para a área, né? Treinamento, fisiologia, biomecânica, metodologia da pesquisa, estatística. Cada semestre a gente escolhe um grande tema. E hoje, como nós temos vários subgrupos dentro do nosso grupo, que depois eu vou falar sobre isso, também tem as reuniões do subgrupo com temas específicos, né? Com horários variados, e aí o responsável por esse subgrupo é um mestrando ou doutorando que está, naquele momento, aprendendo a liderar uma linha de pesquisa. Então, ali ele já começa a trabalhar como se ele fosse o líder de um grupo pequeno, claro que tem uma responsabilidade, antes era só minha, hoje eu e tu dividindo essa tarefa, não é? Mas eles começam ali a colocar em prática. E ali a gente já começa a ver quem é a pessoa que realmente vai liderar um grupo e que esse grupo vai ter sucesso. Não é? Como é que ele trata a pessoa, se aquela pessoa que está ali com ele vai ter aderência àquele grupo ou não. Não é? Então, assim, dentro dessa linha geral, né? Agora vamos falar um pouquinho da extensão para depois falar da pesquisa e o que a gente fez. Primeiro eu fiz muitas coisas em extensão, né? Eu procurei buscar no nosso relatório de atividades docentes lá, de 86 a 2019, eu coordenei 275 atividades de extensão, que dá mais ou menos ali 10 a 12 por ano.
Mas eu vou focar em algumas coisas que é o que interessa nesse bate-papo nosso. Sim. O primeiro deles foi um curso que eu montei para atender o público de natação para bebês teórico-prático, né? E ali eu já estava pensando em montar os projetos de extensão. Tinha um problema que tinha um professor, né, mais antigo do que eu, que coordenava todos os projetos. Eu queria começar a coordenar alguns projetos e ter alguns horários. Aí montei esse curso de natação para bebês e uma das alunas desse curso, que era médica fazendo residência em pediatria e graduando a DSF, foi a Neiva Leite. Estava fazendo o curso. E aí a gente começou, eu falei que eu estava montando um programa de natação, não sei o quê. Eu tinha os filhos que eram asmáticos, que estava a fim de montar, e ela entrou, trouxe uma colega dela que estava fazendo residência para trabalhar junto, para a gente montar essa relação de ensino, pesquisa e extensão, que foi a Flávia Meyer. Né? Depois as duas vieram dar aula na ESEF, a Neiva hoje está lá na Faculdade do Paraná. E aí nós montamos, em 1986, um programa de natação para asmáticos, que funcionou de 86 a 98. E aí eu queria já há bastante tempo algo que fosse dentro d'água e que não fosse natação. E aí saiu um curso com o Joseph Krasaveg em São Paulo, em 86. Eu peguei um grupo de 5 alunos, né? Um deles que o pessoal conhece bastante aí, que continuou na Hidro, que foi a Ilana. Estava a Ilana Filkenstein, a Renata Pila, a Maria Fernanda Galvani. E aí nós fomos para São Paulo fazer um curso lá com esse americano. E fomos visitar as academias e escolas de natação lá, umas que eu já tinha dado curso e outras para a gente ver o que tinha de novo. E depois vai ter a ver com as coisas que a gente fez. E aí nós voltamos, começamos a pensar, começamos a estruturar em 86. Em 87 a gente monta o programa, o primeiro programa, a gente introduz a hidroginástica no estado do Rio Grande do Sul, num primeiro programa de hidroginástica na URGS. Não tinha equipamento na época, não tinha nada. A Taurus, essa firma que faz armas, estava fazendo equipamento de musculação, viu que surgiu a Hidro, o Bittencourt, que era o coordenador técnico da Taurus na área esportiva, me trouxe 2 cinturões que estavam usando nos Estados Unidos, flutuador, né, para estabilizar a pelve na hidro. Quando a gente sabe que aquilo ali não está... Depois nós vamos saber que não estabiliza nada. Sim. E ele queria saber se ia trazer aquilo para o Brasil e fazer no Brasil, se valia a pena. Aí eu pedi para ele deixar os 2 cinturões ali, porque me deu um estalo. Tinha uma professora da ESEF que fazia aula de hidro conosco, que era a professora Lídia Canali, que era corredora master, estava com uma lesão em membros inferiores e estava fazendo aula de hidro para não parar de treinar. Digo, pô, Bittencourt, tu pode deixar esses 2 cinturões aí, uma semana, e disse, posso. Saiu dali, eu peguei o cinturão e perguntei para a Lídia, Lídia, tu pode ficar depois da aula aqui? Ela disse, posso. Fui lá no vestiário, botei um calção, caímos para dentro d'água, eu digo, está aqui o exercício para ti, usar esse exercício e tentar simular uma caminhada e uma corrida dentro d'água. Que nós achávamos que nós tínhamos inventado aquilo. E aí começamos a ver, fomos atrás, não tinha como importar o material, começamos a testar coisa, fomos lá no Veleiros, pedimos colete que eles usavam, pegamos uns equipamentos alemão, um negócio, e resolvemos criar atividade, e eis que nome nós vamos dar para isso, que a gente achava que era nova. E aí, numa reunião com os bolsistas, eu disse para o pessoal, ó, vamos escolher um nome, vamos fazer uma votação. E os bolsistas nas minhas costas se juntaram, e sabendo que eu não gosto de termo estrangeiro, e muito menos de escolher uma palavra que junte um termo na língua portuguesa com
numa língua estrangeira, fizeram uma votação de jogging aquático, né? Deu 15-1, achando que eu não ia votar, e eu disse, tá, então o nome ficou jogging aquático. Até hoje. Até hoje. O mundo inteiro conhecido com DIP, depois nós começamos a estudar, vimos que a atividade já existia. Sim. Não é? Um americano dizia que tinha inventado, um piloto americano que foi abatido na guerra da Coreia, parece, não me lembro qual daquelas guerras americanas, mas só que quando a gente foi buscar e estudar, assim como a Hidro, que já existem relatos, né, de 400 antes de Cristo, não é? No início do século, o pessoal já estava usando umas boias de cortiça na natação, que era um negócio bem interessante, era na Finlândia. Eles tinham um programa de natação que segundas e quartas eles nadavam crawl e costas. E terças e quintas o peito. Então, quando eles nadavam crawl e costa, no final da aula, eles botavam o cinturão nas pessoas e eles ficavam fazendo movimentos de adução e abdução de perna e braço que não tinha sido trabalhado. E no dia que eles nadavam peito, eles faziam o movimento de flexão e extensão de braço e perna, e aí depois um começou a caminhar lá e foi, depois teve um camponês, Vicente Van Price, da Silésia, que levou para os spas da Inglaterra, e aí isso vem embora. Bom, mas nessa ida nossa a São Paulo, uma coisa que me tocou, que tinha uns tanques de mergulho fundo que os caras estavam nadando com máscara, snorkel e pé de pato. E na época eu estava dando nos cursos de mergulho, eu dava a fisiologia do mergulho, nos cursos de formação de mergulhadores. E tinha muito gaúcho indo mergulhar em Santa Catarina e fora. E aí nós implantamos, de 87 a 97, um programa de natação equipado, que era nadar com máscara, snorkel e pé de pato, para treinar, para fazer o mergulho livre, né? E também um circuito de habilidades. Aí construímos equipamento, fizemos pesquisa e tudo. Em 98, a gente implantou um programa que eu tinha abandonado antes de formar o grupo. Eu tinha montado uma equipe, né, na ESEF. Até o Álvaro fez um estágio, era aluno da graduação. Depois fechamos, não deu certo, por causa de registrar o URGS para disputar o campeonato estadual, porque eu vinha de treinador, né? Eu queria botar uma equipe, depois abandonei a ideia. E a gente botou um programa de natação e iniciação ao treinamento. Aí, por falta de problema, em 98, a gente fechou o programa de asmático e abrimos, um aluno queria trabalhar com portador de síndrome de Down, e a gente abriu o primeiro programa de hidroginástica para portadores de síndrome de Down, que funcionou de 98 até 2016. 2016 nós tivemos no final uma quebra dos programas, eu estava com muita coisa, não estava mais dando conta. E aí eu tinha que escolher, ou eu me aposentava ou fechava os projetos. Se eu me aposentasse, ia fechar os projetos. Então eu fechei os projetos por 2 anos, não me aposentei naquela época. E aí também em 2005, nós criamos um programa de jogging aquático treinamento, que tinha muita gente que já estava com nível de condicionamento muito grande, e ficavam os que estavam aprendendo junto com os que treinavam forte. Aí nós separamos em 2 grupos, né? Bom, para dizer para vocês assim a importância até para os alunos de experiência prática, né? Até 2016, das 4 às 7h15 da noite, a gente atendia 360 pessoas, todos com prescrição individual. Isso é rara a academia do Brasil que tem nesse horário um atendimento de 360 pessoas. Né? E agora nós estávamos atendendo ali em torno de 320 pessoas, não é, nesses horários. Então é uma coisa, não é, que a gente realmente atende um público bem grande ali, né? Foi que só um pouquinho aqui. Né? Então,
E é um projeto bastante conhecido, né, Cru? A gente recebe sempre muitas indicações de médicos que E, enviam os alunos para participar dos nossos projetos. Então, tem uma visibilidade muito grande já em Porto Alegre, né, e na região. é uma coisa interessante, hoje a hidro está disseminada em todo o Brasil, né? Mas quando a hidro começou, ela era muito forte de São Paulo para baixo, porque já tinha várias piscinas rasas e aquecidas, e de São Paulo para cima, o que pegou muito foi o Deep Water. Uhum. Né? E aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 2, 3 lugares, só que eu não entendo até hoje por que não tem mais gente. Uhum. Né? Porque em torno de retorno financeiro é muito maior que qualquer outro projeto dentro da água, em termos de atendimento, qualidade de atendimento, facilidade de atendimento e número de pessoas que tu bota numa rádio. Bom, aí depois, em 2016, quando eu fechei, aí não consegui horário de piscina, a gente montou o primeiro programa de caminhada e corrida de diabético tipo 2 e dislipidêmicos. E aí, de 2019, nós voltamos com os programas de hidro, de DIP treinamento, e implantamos 2 programas, que foi o programa de hidroginástica para diabético tipo 2 e dislipidêmico, e o programa de jogging aquático para diabético tipo 2 e dislipidêmico. Então, essa é a história da extensão, agora vamos para a história da pesquisa, né? A história da pesquisa a gente tem que separar ela antes do meu mestrado e do meu doutorado, né? Eu fui fazer o doutorado só em 92, era para ficar 1 ano em Santa Maria, acabei ficando 7 anos e meio em Santa Maria. Né? Nesse tempo os projetos não fecharam, eu ficava indo e voltando. Aquele pessoal daquela época foi muito guerreiro, porque não tinha internet, não tinha nada, o telefone era horrível. E assim, ó, eu rodava com o meu carro em torno de 100 mil quilômetros por ano, indo e voltando a Santa Maria. Tinha semana que eu vinha 3 vezes a Porto Alegre, tinha aula no programa, tinha que atender e assim por diante. O pessoal foi muito guerreiro daquela época, tem vários aí assistir. Bom, desde o primeiro curso que a gente viu lá, o professor Joseph Krasaveg quis nos incutir que a hidro tinha impacto zero. E aí só tu entrar dentro d'água, eu entrei para fazer a aula, tem um choque do teu pé com o fundo da piscina, o impacto não é zero. E eu quis medir isso, vê? Nós estamos falando em 86, e eu só consegui medir isso na minha tese, tentei medir alguma coisa na minha dissertação de mestrado, que depois eu vou falar, porque não tinha plataforma de força no mundo para se medir impacto. Aí saiu uma tese de doutorado na engenharia mecânica para desenvolver a plataforma de força para mim fazer a coleta da minha tese de doutorado. Né? Mas aí, antes disso, o que a gente fez primeiro? Bom, a gente queria ver se o impacto era zero, verdade ou mentira. Né? E aí a gente começou uma pesquisa exploratória para tentar criar um método de pesquisa. E quanto mais a gente estudava, mais longe eu ficava do método, porque o método é uma coisa rígida e a gente vê que numa aula, se eu pegar 10 pessoas e der 10 exercícios, saem 10 aulas diferentes. Então, a ideia foi começar a estudar os exercícios para instrumentalizar os professores a dar boas aulas. Né? Então, a gente fez uma pesquisa exploratória lá, trabalhando pressão arterial, consumo de oxigênio. Era uma loucura, tinha estragado o analisador de gases que nós tínhamos. O pessoal era muito guerreiro, se usava ainda um saco de Douglas. Tá? O analisador estava estragado, o Edilson que está aí, é do tempo dele, nós estávamos analisando no micro Scholander, nós coletávamos o gás, tinha vários balões, saía de carro para levar lá da piscina até o laboratório, e para ter uma ideia assim, a cada coleta de 2 minutos, que a gente tinha que fazer de uma aula inteira, um cara bom no micro Scholander para analisar aquele gás demorava de 20 a 40 minutos.
Então, tu imagina, o pessoal virava, às vezes, à noite no laboratório, porque tu pegava 10, 15 amostras Sim. para fazer a análise, dava 5 horas analisando, 6 horas analisando, quando não dava zebra, e tu tinha que repetir aquela coleta. Então, foi um negócio muito bacana. Aí eu fui para o meu mestrado em 92, e aí a gente começou a estudar, criou um sistema para estudar peso hidrostático e frequência cardíaca. Que uma coisa interessante, antes de eu ir para o meu mestrado, eu ia para um doutorado na Alemanha, estava com aceite, eu tinha recebido a bolsa, o aceite de bolsa. Aí meu pai faleceu, resolvi não ir, não fui para a Alemanha. Na época, as duas grandes universidades com pós-graduação eram Santa Maria e a USP. Santa Maria era perto para ficar cuidando da mãe. Aí resolvi ir para Santa Maria. Renan Sampedro era um expoente. Uma coisa que eu não falei antes, assim, quando eu comecei a estudar fisiologia e biomecânica, foi para melhorar a performance dos meus atletas. Aí, quando eu comecei a dar aula na Fevale, comecei a dar aula de cinese, porque não se falava de biomecânica, eu fui dar aula de fisiologia do exercício, dei aula 8 anos na Fevale, fui titular lá, fisiologia do exercício, implantei a disciplina de fisiologia do exercício na Fevale, que não tinha, e foi a minha tônica no meu mestrado, no meu doutorado e no curso. Eu não consigo ver, assim como eu não consigo ver o ensino universitário sem ter a tríade ensino, pesquisa e extensão, eu não consigo analisar um movimento sem fazer análise de fisiologia e de biomecânica. Claro que teria que entrar outras coisas, mas também faltou a capacidade para isso. E um ano antes de ir, eu fiz uma reunião, tinha conversado, o diretor científico da FAPERGS foi conhecer o nosso grupo, que já vinham falando em curso, ele era professor da URGS, pediu para ir lá, eu montei uma apresentação com o nosso grupo e disse, tu tem que mandar, só tinha especialização, tu tem que mandar esses projetos para a FAPERGS. E eu mandei 10 projetos de pesquisa para a FAPERGS, que era os que nós tínhamos mostrado para ele. Eu estava com 10 projetos para fazer tudo junto, saí, fui para Santa Maria. E aí eu ganhei 20 bolsas. A FAPERGS distribuiu naquele ano para todas as áreas do conhecimento do Rio Grande do Sul 220 bolsas, e 20 foi para o nosso grupo e eu fui para Santa Maria. Sentei lá na primeira reunião com o meu orientador, com o Renan brabo, que só tinha ganho uma e não sabia que eu tinha ganho 20. Aí eu digo, tu tá com problema de bolsa? Ele disse, já tá chegando aqui, o que tu quer? Não sei o que. Eu cheguei e disse, eu ganhei 20 bolsas, posso trazer umas para cá. Deixei 8 na URGS e levei 12 para lá. E aí o meu mestrado e o meu doutorado foi muito fácil, eu com 12 bolsas. Bom, aí depois no doutorado a gente começou a estudar forças de reação do solo, frequência cardíaca, consumo de oxigênio e lactato. E o que a gente começou a ver também, que a gente fez essas pesquisas antes, quando a gente queria pesquisar força de reação do solo e não tinha plataforma, nós começamos a estudar força de reação do solo nos professores, que estavam numa posição que não era adequada, e o aluno estava numa posição boa dentro da água e tinha muita lesão em membros inferiores. E a gente fez alguns trabalhos e começamos a trocar e estudar. O Poli ajudou muito com isso, a forma de demonstrar os exercícios para diminuir a incidência de lesão nos professores. Bom, até ali o nosso grupo era, esses dias ainda perguntaram lá os antigos, era GPAA, era Grupo de Pesquisa em Atividades Aquáticas. Só que a gente começou a notar que para a gente evoluir as pesquisas, nós tínhamos que estudar fora da água. Aí o Tartaruga entrou, foi o primeiro aluno de mestrado meu, a gente começou a estudar corrida dentro e fora d'água, depois a Alexandra também veio estudando lesão fora d'água e no DIP, que nem o Tartaruga e assim por diante, e a gente começou a estudar muito fora d'água. Tanto é que o Tartaruga depois montou o grupo dele, hoje PQ,
com o locomotion ali, estudando atividade fora d'água, né? E a gente foi para uma linha fora d'água. Nesse meio tempo ali, o Poli foi me procurar com uma ideia muito interessante, que era eletromiografia dentro d'água. Na época, o pessoal estava fazendo eletromiografia, conseguia isolar eletrodo de 30 a 40 segundos, não servia para o trabalho do Poli. Junto com o Noel, o Aloysio, o Poli principalmente, fez 2 ou 3 viagens para fora do Brasil, e a gente conseguiu montar um sistema que no primeiro momento para a dissertação do Poli, a gente conseguiu fazer o isolamento para eletromiografia de 40 a 50 minutos. Depois a gente evoluiu isso, né? A Stephanie também trabalhou bastante com isso. Eu não ia dar nome de ninguém, porque eu não vou falar em todo mundo, depois eu vou apanhar, mas agora vem os nomes. Né? E a gente hoje tem uma tecnologia, olha o cachorro que quer me morder. Vai falando. Não, vai lá. E aí a gente hoje consegue, com essa tecnologia, manter o indivíduo isolado dentro da água pela eletromiografia de 2 horas e meia, 3 horas e meia. Né? O pessoal começou a fazer algumas pesquisas no mundo, no Brasil e no mundo, que eu não estava concordando, com treino de força dentro da água. E aí, para a gente estudar força, o Michel veio fazer o mestrado comigo, né? Fora da água. A ideia também, como na corrida, era entender. Fora ainda teve o Marcos Tartaruga também, fez um trabalho interessante de corrida fora d'água. E aí, com o Michel, nós montamos um grupo bem interessante, né, para trabalhar com o treino de força fora e dentro da água ali, que aí saiu ali o Cadore, saiu o Cleiton, saiu o Dudu, saiu o Rodrigo, bom, saiu uma leva, e aí nós estávamos publicando tanto fora d'água e trocamos aí o nome para grupo de pesquisas e atividades aquáticas e terrestres. E aí o pessoal, os colegas lá da ESF, perguntaram se eu não ia botar aéreas também, né? Mas aí nós ficamos só nos aquáticas e terrestres. E aí, com equipamento e tudo, a gente começou a estudar limiares e prescrição de exercício e começamos a desenvolver testes indiretos. Porque eu ia muito para os cursos, estava dando muito curso na época e nós tínhamos uma dificuldade de fazer a avaliação. Né? Ainda falando da avaliação, agora eu me lembrei lá da qualidade de atender os alunos de extensão. A gente consegue hoje, né, avaliar os nossos alunos várias vezes no ano, né, 3, 4 vezes no ano. Né, pressão arterial e massa corporal estamos avaliando todos os meses. E hoje, principalmente ali com a ajuda do pessoal do esporte, ali, que está no subgrupo, fazendo uns relatórios bem interessantes para os nossos alunos com a evolução ou decréscimo deles no ano. E foi aí que a gente começou a desenvolver esses protocolos indiretos. Né? E aí, depois disso, nós vimos que os nossos alunos estavam envelhecendo. Né? E aí, quando a Mônica veio fazer o trabalho conosco, a Mônica veio porque a gente estava trabalhando muito com força e eu queria alguém para nos ajudar a desenvolver a parte de resistência muscular localizada. E a Mônica era o expoente no Brasil nisso, e aí veio para o grupo para nos ajudar nisso, fez um trabalho fora d'água, montou um subgrupo ali, que estava a Rochelle, o Márcio, a Michele, a Gabriela, e mais, vou esquecer do nome, né? E aí a Rochelle resolveu começar a estudar obeso. Aí o Renan estava com um aluno bom de graduação, o Renan não estava mais orientando no mestrado e no doutorado, que queria estudar diabetes tipo 2, o Rodrigo veio para o grupo, a Rochelle quis estudar dislipidêmicos, e a gente montou uma linha interessante aí de diabético e dislipidêmico, até porque o idoso vai começar a ter esses problemas. Montamos uma linha que tinha começado lá atrás, mas muito forte, aí a Thaís hoje foi uma que nos últimos anos liderou isso, foi a época de analisar a pressão arterial dentro da água também e os comportamentos disso. Né?
e a gente está tendo melhoras e se descobriu algumas coisas extremamente interessantes nisso. Lá o Cadore, no início, na graduação, ainda queria estudar hormônio. Começamos a estudar hormônio, e aí depois nós começamos a ver que a regulação hormonal dentro d'água, não mais com o Cadore, mas pedir para o Rodrigo estudar isso, né? O componente hormonal dentro d'água é completamente diferente de fora d'água, e a gente desenvolveu uma linha muito forte de estudo sobre isso, que tem tudo a ver com a relação e a melhora com o pessoal que é portador de doenças cardiometabólicas, fazer o exercício dentro d'água por causa dessas alterações hormonais. E aí, para encerrar essas linhas, aí eu sei que eu esqueci de alguns, uma das coisas para facilitar a prescrição de exercício era a parte de percepção subjetiva, e aí lá atrás o Leandro fez uma especialização comigo, lá em Santa Cruz, trabalhando com percepção de esforço, não vou falar subjetivo, senão ele me puxa as orelhas, percepção de esforço no treino de força. Isso ajudou, ele entrou lá já naquele grupo, junto com o Michel, com o Cadore, com o Dudu, fez a dissertação e a tese dele sobre percepção no treino de força, e a gente tem ajudado muito isso, né? Bom, depois com as orientações a gente tem alguns números interessantes. Pena que os sistemas da URG são desencontrados, eu procurei, a gente não tem desde o início. Então eu vou dar alguns números para vocês, mas é muito maior do que isso. De 95 a 2019, vê que nós começamos em 86. Nós tivemos 131 alunos com bolsa de C. Estou falando bolsa, não é bolsa voluntária. Porque se for para bolsa voluntária, passou pelo grupo quase 500 pessoas. Então. Bom, desses 131 alunos, 110 atuaram em projeto de extensão. De 2002 a 219, nós tivemos 89 bolsas de extensão. Desses, 54 têm no mínimo um artigo científico publicado. De 2005 a 2019, eu orientei 23 alunos de monitoria. Desses, 11 iniciaram via projeto de extensão. De 95 a 2019, nós tivemos 92 alunos de TCC. Desses, 62 trabalhos foram junto a atividades de extensão do nosso grupo. De 2011 a 2019, eu tive 17 estagiários de atividade física e saúde. Destes, 11 realizaram estágio junto a projetos de extensão. Em relação às orientações do PPG, de 2010 a 2019, tive 6 pós-doutorandos, sendo que 13 iniciaram via projeto de extensão. De 2000 a 2019, eu orientei 17 doutores. Desses, 7 iniciaram via projeto de extensão lá do primeiro ao terceiro semestre. De 2000 a 2019, eu orientei 39 mestres, sendo que desses, 23 iniciaram via projeto de extensão. Mas os números que mais me deixam, claro que esses números são bons, me deixam contente, mas 26 alunos nossos que quiseram outras linhas e foram picados com essa relação de ensino, pesquisa e extensão, fizeram mestrado com outros professores do nosso programa de pós-graduação. E 17 fizeram doutorado. Fora da URGS ou fora do Brasil, teve 4 alunos que fizeram mestrado e 7 fizeram doutorado. Mas um número interessante, o Edilson está aí, gosta de números, né? A área de educação física tem 95 PQs. Desses 95 PQs hoje, 4 fizeram toda a sua formação dentro do grupo. E mais 5 passaram um determinado período de tempo fazendo estágio dentro do nosso grupo. Então, assim, de 95 PQs, 9 passaram pelo nosso grupo. E isso acho que é uma coisa bem interessante. Nós realizamos, nesse período, 203 projetos de pesquisa, sendo 72 deles ligados diretamente à atividade de extensão. Fora os indiretos ali, que não tinha muito a ver.
tivemos 231 artigos publicados, né? 92 desses artigos na PubMed e 5 capítulos de livro. É muita coisa. E é legal, né, que tu começou falando lá da questão da extensão, né, do quanto é forte a extensão do grupo, e sempre foi, e o quanto isso foi se desenvolvendo junto com a pesquisa, com o ensino e principalmente com a formação de professores, né. Eu penso nas minhas colegas, meus colegas de projetos de extensão, mesmo aqueles que não continuaram uma vida acadêmica, todos eles estão bem, né, com os seus projetos, em academia, sendo coordenadores, né? A gente vê que a formação dentro do grupo, ela vai muito além do acadêmico, né? Vai a formação toda pessoal. E se a gente for ver assim, ó, tem os que estão na academia, que estão bem, continuam fazendo pesquisa, continuam trabalhando. Esses dias encontrei um ex-aluno aí, o Luciano Ongarato, falando do que ele tinha aprendido no grupo, né? E hoje ele dá consultoria para 2 atletas olímpicos americanos de natação, aqui do Brasil. Né? Fora a nucleação, que vários que passaram pelo grupo ali, fizeram a nucleação ou dentro da própria URGS ou fora da URGS aí, tem pessoal espalhado aí, tanto pelo Brasil como do mundo ali, né? A Tati é um exemplo disso, que está lá fora, né? Com seu grupo e assim por diante. E uma coisa bacana disso é que, com esse trabalho todo, muita gente acabou sendo visto, foi premiado, nosso grupo recebeu vários prêmios, né? É difícil dizer qual o mais importante, né? Mas eu acho assim, para mim, todos foram importantes e tem coisas que tem mais a parte pessoal de algum, que vai ser mais importante, e tem mais que foi o grupo que ganhou, né? Eu acabei recebendo por ser o líder do grupo. Eu acho que um dos prêmios mais importantes que eu recebi, que só foi cair a ficha 2 anos depois, com uma conversa do ex-orientador do Edilson, que me explicou com calma o prêmio, foi o prêmio que eu ganhei em 2012 de mérito científico de CNPq. Né? O CNPq tem o prêmio Jovem Pesquisador, esse ano está fazendo 39 anos. Há 31 anos tem o prêmio de mérito científico. E até hoje só 9 conseguiram preencher os requisitos para ganhar. Né? Eu fui o 6º brasileiro a ganhar esse prêmio, isso envolvendo todas as áreas do conhecimento, e o primeiro gaúcho a ganhar esse prêmio. E depois de 2012, só mais 3 conseguiram ganhar em 7 anos. Né? Então, isso assim, acho que é um reconhecimento muito grande para o nosso grupo, esse mérito científico de CNPq, né? Tem vários critérios. Eu não acreditei, porque a gente não se inscreve, até quando me ligaram para dar notícia, eu fui até um pouco mal educado, porque eu achei que era o Ricardo Jacó, meu amigo PQ, lá de Brasília, me dando um trote, dizendo que era CNPq, e mandei ele longe, e era o assessor da presidência do CNPq, dizendo que eu tinha ganho o prêmio. Eu nunca tinha visto falar nesse prêmio, que dirá pensar em ganhar o prêmio. Isso é indicado pelas entidades de classe, e na época teve 14 indicados. E aí depois vai nucleação, que tem isso a ver, formação de aluno. Uma das coisas que pontuou muito foi os testes indiretos que a gente desenvolveu para atendimento à população de uma forma barata e segura. Esse foi um. O outro, a AEA, que é uma Associação Internacional de Água, que congrega 70 e poucos países, premiava sempre o melhor trainee. E aí o Poli, acabei indicando, o Poli faz parte da comissão científica lá, e aí o Poli voltou lá em 2007, só Cru, vamos começar a premiar, não sei se estava no grupo 2007 já, mas estava, tu vai te lembrar disso. Né, nós vamos começar a premiar um pesquisador do mundo para ganhar o prêmio de pesquisador mundial de água.
Eu chamei vocês lá e ainda comentei, né, que eu ia ficar super contente se alguém ganhasse o prêmio de vocês, te lembra disso? Aham. Né? Porque eu achei que, pô, até um brasileiro ganhar, eu já estou aposentado, eu já morri, alguma coisa. E aí, para surpresa minha, eu fui o primeiro cara a ganhar o prêmio, né, Sim. da EA sobre A, né? Depois a gente ganhou vários prêmios, Top ENAF, ganhamos um prêmio bem interessante, prêmio Carlo De Luca pelo conjunto de pesquisas na área de eletromiografia em biomecânica, um prêmio lá da Unicamp, Eu lembro. reconhecimento de excelência acadêmica da URGS, troféu Movimento da APEF. Mas o que eu acho que é bacana, né? Nós tivemos 39 alunos de destaque no nosso salão de iniciação científica ao longo desses anos. Desses 39, 29 começaram na extensão, para depois ir para a pesquisa. Então, uma coisa bacana. Tivemos 38 trabalhos premiados em congresso, né? Teve um prêmio interessante, que foi o Tartaruga que ganhou, né? Eu estava junto. Segundo prêmio Indesp de literatura esportiva, com a dissertação do Tartaruga. Uhum. Né? E também com o Tartaruga ali, quando ele recebeu o prêmio Jovem Pesquisador da URGS. Então, conseguimos. Então, eu acho que isso aí foi assim, ó, foi a chave de ouro do nosso grupo ali, né, a premiação que a gente recebeu, o reconhecimento desse trabalho feito, né, com 34 anos aí, que envolveu aí quase 500 pessoas. Então isso é um trabalho de múltiplas mãos, assim, não é uma coisa, né, de uma pessoa, seria impossível eu ter feito sozinho o que o nosso grupo fez, né? E eu acho que cada um, desde lá de 86, nós fomos fazendo uma base, fomos plantando coisas. E uma das coisas que eu costumo dizer, né, para os mestrandos, doutorandos, quando vocês forem para uma universidade, primeiro formem uma boa base de alunos da graduação, né, um grupo com base em alunos da graduação, para depois começar a orientar em mestrado e doutorado, que tu já vai ter. Claro que a gente trouxe muita gente boa de fora que não fez a formação dentro do grupo, né? Uhum. Mas aquele lastro ali para ir passando as coisas, eu acho que é importante essa base e uma obrigação daquele que aprendeu ensinar para aquele mais novo. Sim. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu só tenho que agradecer para o pessoal do grupo, que a gente sempre teve um grupo muito unido em todas as épocas, assim, né? Realmente trabalhando com o grupo, um ajudando o outro, não tem hora para ajudar, está Uhum. todo mundo pronto e sempre focado assim ó, em atender o pessoal da extensão e atender bem esse pessoal. E Uhum. foi por isso que a gente foi desenvolvendo pesquisa para usar nos nossos alunos e que o mundo inteiro acabou usando isso. Sim. Né? Muito bem, Cruel. Conseguimos praticamente tudo. Batemos, está quase uma hora, né? É, Bom, batemos. Temos 2 minutinhos para dar uma então eu finalizada. queria te Agradecer. agradecer o convite, Ana, que está aí coordenando o grupo junto comigo. Agradecer a todo mundo que assistiu aí, não é? A nossa live. Espero ter contribuído um pouco. Com Né? certeza. Esqueci o nome de muita gente, imagina, Mas são não tem como, 400 e né? pouco. Então, eu só ia ficar dizendo o nome aqui do É. pessoal, não é? Então, agradecer, assim, ó, por esses 34 anos, que todo mundo ali, né? Uma segunda família, o nosso grupo lá, né? E por tudo que vocês fizeram ali. É. Né? E aí, te convidar Ah, para é. fazer um brinde aí, Brinde. um vinhozinho, né? Todo mundo sinta-se brindado aí com É. um vinho para a gente encerrar aí. Muito obrigada, pessoal. Tivemos até alunos da extensão nos assistindo aqui a Oh, que bom, abertura. que É bom. muito legal. Cruel, muito obrigada pela conversa, né? Por ter contado um pouco desses 34 anos. Acho que foi bem legal para todo mundo, para quem viveu, para quem não viveu. Acho que é mais um momento aqui de formação e ensino que tu tá nos proporcionando, tá?
E os Obrigada. amigos que passaram ali, eu não consigo falar e ficar vendo os nomes, não chamei, me desculpe. Então tá, Cruel. Um bom Um vinho pra abração ti. para todo Um mundo. abraço. Tchau, tchau.